Meu nome é Carlos e sou caminhoneiro há mais de 15 anos. Já percorri inúmeras estradas por todo o país, enfrentando tempestades, neblina e longas horas de solidão. Sempre me considerei uma pessoa corajosa, mas uma noite em particular mudou completamente minha visão sobre o que pode acontecer nas estradas escuras e desertas. Era uma sexta-feira à noite e eu estava dirigindo pela BR-376, uma rodovia que corta o interior do Paraná. Tinha acabado de sair de uma parada para descanso e me preparava para mais algumas horas de viagem. A noite estava escura, sem lua, e a única iluminação vinha dos faróis do meu caminhão. A estrada estava vazia, sem nenhum outro veículo à vista. Enquanto dirigia, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Era como se a própria estrada estivesse viva, observando cada movimento meu. As árvores ao longo da rodovia pareciam sombras sinistras, e o silêncio era quebrado apenas pelo som constante dos pneus no asfalto. Foi então que vi algo no acostamento. A uma distância, os faróis do meu caminhão iluminaram uma figura parada na beira da estrada. Parecia ser uma mulher, vestida com uma longa camisola branca que balançava levemente ao vento. Sua aparência era desconcertante, e por um momento pensei que ela precisasse de ajuda. Reduzi a velocidade e encostei o caminhão. Quando me aproximei, pude ver seu rosto claramente. Era pálido, quase translúcido, e seus olhos estavam fixos em mim com uma intensidade perturbadora. Antes que eu pudesse falar algo, ela levantou uma mão, como se pedisse para eu parar. Hesitante, abaixei o vidro da janela e perguntei: "Você está bem? Precisa de ajuda?" Ela não respondeu. Em vez disso, apontou para algo na escuridão da floresta ao lado da estrada. Olhei na direção que ela indicava, tentando ver através da escuridão. Foi quando ouvi um som, um choro baixo e abafado, vindo das sombras entre as árvores. Saí do caminhão pegando minha lanterna e me dirigindo para o lado da estrada. A mulher continuava parada, imóvel, apenas me observando. A cada passo que eu dava, o choro ficava mais alto e angustiante. Meus instintos gritavam para eu voltar, mas a curiosidade e a sensação de dever me empurravam para a frente. Ao entrar na floresta, a lanterna revelou um caminho estreito coberto de folhas e galhos secos. Segui o som do choro, que agora parecia vir de todas as direções. O ar estava pesado e a temperatura parecia ter caído abruptamente. Foi então que vi, entre as árvores, uma pequena clareira. Conforme eu avançava, a sensação de ser observado se intensificava. As árvores ao meu redor pareciam se fechar, tornando o caminho cada vez mais estreito. O choro agora era acompanhado por sussurros indistintos, que pareciam vir de todas as direções. Minha lanterna começou a piscar, aumentando ainda mais a sensação de pavor. De repente senti um frio intenso tocar minha nuca. Virei-me rapidamente, apontando a lanterna em todas as direções, mas não vi nada além de sombras. A floresta estava viva com sons de passos leves, como se alguém ou algo estivesse se movendo ao meu redor. O pânico começou a se instalar, mas eu sabia que não podia parar. Continuei a seguir o som do choro, que parecia guiar meus passos. Foi então que algo agarrou meu tornozelo. Olhei para baixo e vi uma mão pálida e esquelética saindo do chão, segurando-me com força. Tentei me soltar, mas o aperto era firme. A mão parecia puxar-me para baixo, como se quisesse me arrastar para as profundezas da terra. Com um esforço desesperado consegui me soltar, mas o pânico agora era total. Corri, sem saber exatamente para onde, apenas tentando fugir daquele pesadelo. As sombras ao meu redor pareciam se mover mais rápido e os sussurros se tornaram mais altos, quase gritos. Quando finalmente pensei ter escapado, tropecei em algo duro no chão. Ao olhar para baixo, vi um velho brinquedo de criança, um urso de pelúcia rasgado e sujo. O brinquedo parecia fora de lugar naquele ambiente sinistro, e uma sensação de tristeza profunda me invadiu. Peguei o urso, sentindo um calafrio percorrer meu corpo, e continuei meu caminho.
Foi então que vi, ao longe, uma luz fraca entre as árvores. Com esperança renovada, me dirigi para a luz, que me levou até a clareira onde o carro estava. No centro da clareira, havia um carro antigo, seu capô amassado e as janelas quebradas. Aproximei-me com cautela e meu coração quase parou quando vi o que estava dentro. Uma mulher, a mesma que eu tinha visto na estrada, estava sentada no banco do motorista, chorando desesperadamente. Ao seu lado, uma criança pequena, com o rosto sujo e cheio de lágrimas, também chorava. Tentei abrir a porta do carro, mas estava trancada. "Está tudo bem. Vou tirar vocês daqui", gritei, mas a mulher apenas balançou a cabeça lentamente, seu choro se tornando ainda mais doloroso. De repente, a porta do carro se abriu sozinha e uma rajada de vento frio me atingiu. Quando olhei novamente, a mulher e a criança haviam desaparecido. O carro estava vazio, como se ninguém jamais tivesse estado ali. Recuei, o medo me dominando, e comecei a correr de volta para a estrada. Cada passo parecia uma eternidade, e a floresta parecia se fechar ao meu redor. Finalmente, alcancei o caminhão, ofegante e suando frio. A mulher que eu havia visto na estrada não estava mais lá. Entrei no caminhão e arranquei, dirigindo o mais rápido que pude para longe daquele lugar maldito. Quando finalmente parei em um posto de gasolina, contei aos outros caminhoneiros o que tinha acontecido. Alguns riram, dizendo que eu estava cansado demais, mas outros me olharam com olhos sombrios, sussurrando histórias de aparições na mesma estrada. Desde aquela noite, evito dirigir pela BR-376 depois que o sol se põe. Não sei quem ou o que encontrei naquela estrada, mas sei que há coisas que não podemos explicar e que desafiam nossa compreensão. Se um dia você estiver dirigindo à noite e ver alguém na beira da estrada, pense 2 vezes antes de parar. Pode ser que você encontre algo que nunca mais conseguirá esquecer. Meu nome é Renata e trabalho como representante de vendas, o que me obriga a viajar frequentemente por estradas desertas e isoladas. Uma dessas viagens, no entanto, ficará marcada para sempre na minha memória. Era uma noite de inverno e eu estava dirigindo pela BR-101, tentando chegar a um hotel onde eu havia reservado um quarto. A estrada estava vazia e o único som era o motor do meu carro e o leve sussurro do vento. A escuridão era opressiva e a lua escondida atrás das nuvens não ajudava em nada. Meus faróis eram a única fonte de luz, cortando a escuridão como 2 lanças brilhantes. Estava cansada e meus olhos começavam a pesar, mas eu sabia que não podia parar. Já passava da meia-noite e eu queria chegar ao meu destino o mais rápido possível. Enquanto dirigia, a sensação de solidão começou a me incomodar. A estrada parecia infinita, um túnel sem fim de asfalto e árvores sombrias. Foi então que, de repente, meus faróis iluminaram algo à frente, no meio da estrada. Uma figura estava parada ali, imóvel. Reduzi a velocidade, tentando entender o que estava acontecendo. Conforme me aproximava, percebi que era um homem vestido com roupas simples e ele parecia acenar para mim, pedindo ajuda. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra, mas algo nos seus olhos refletia a luz dos faróis de uma maneira estranha. Hesitei por um momento pensando em seguir adiante, mas meu senso de humanidade falou mais alto. Encostei o carro e abaixei o vidro. "Você está bem? Precisa de ajuda?" Perguntei, tentando esconder meu nervosismo. O homem se aproximou lentamente e pude ver que estava sujo e machucado. "Sim, por favor." Ele respondeu com uma voz fraca e rouca. "Meu carro quebrou mais à frente e meu celular está sem bateria." Olhei para a estrada deserta, pensando no que fazer. Decidi que a melhor opção seria ajudá-lo, mesmo que isso significasse um atraso na minha viagem. Ele entrou no carro e logo percebi um cheiro estranho, uma mistura de terra e algo podre.
Tentei ignorar e perguntei onde estava o carro dele. Está logo ali, não muito longe, ele disse, apontando para a frente. Comecei a dirigir devagar, mantendo um olho no retrovisor e outro na estrada. Após alguns minutos, ele pediu para parar. É aqui, disse ele, apontando para uma trilha estreita que se afastava da estrada principal. Aquela trilha não parecia um lugar onde um carro pudesse estar, mas decidi seguir suas instruções. Entrei na trilha e a escuridão se tornou ainda mais densa, com as árvores formando um túnel ao nosso redor. Meu coração batia forte e uma sensação de perigo iminente tomou conta de mim. Conforme avançávamos pela trilha, a sensação de desconforto aumentava. As árvores ao redor pareciam se fechar e a luz dos faróis mal conseguia penetrar a escuridão. De repente, senti um frio intenso, como se a temperatura tivesse caído abruptamente. Meus dedos estavam gelados no volante e um arrepio percorreu minha espinha. De repente, ouvi um barulho estranho, como um sussurro que vinha de todos os lados. Olhei para o homem ao meu lado, mas ele estava em silêncio, olhando fixamente para a frente. Você ouviu isso? Perguntei, minha voz tremendo. Ele não respondeu, apenas continuou a encarar a escuridão. Minha lanterna no porta-luvas começou a piscar sozinha, emitindo um brilho fraco e intermitente. Peguei-a, tentando ver o que estava acontecendo, mas a luz era insuficiente para iluminar mais do que alguns metros à frente. Foi então que vi algo se movendo entre as árvores. Eram sombras, figuras indistintas que pareciam flutuar no ar. Meu coração disparou e meu instinto de sobrevivência gritava para eu dar meia volta e sair dali. Tem certeza de que estamos no lugar certo? Insisti, minha voz agora mais urgente. O homem finalmente se virou para mim, seus olhos brilhando de uma maneira estranha. Estamos perto, respondeu ele, mas seu tom não trazia nenhuma segurança. Continuei dirigindo, mas minha mente estava em alerta total. O som de passos começou a ecoar na trilha, como se alguém estivesse caminhando ao nosso lado, mas não havia ninguém ali. As sombras entre as árvores se moviam de maneira errática, algumas vezes parecendo se aproximar do carro, outras vezes desaparecendo completamente. De repente, a trilha se alargou, revelando uma clareira pequena e coberta de névoa. Foi então que o rádio do carro, que estava desligado, começou a emitir estática, seguida por uma melodia antiga e distorcida. O som era perturbador, uma canção de ninar que parecia vir de um tempo esquecido. O homem ao meu lado começou a cantar junto com a melodia, sua voz baixa e gutural. Pare o carro, ele disse subitamente. É aqui. Olhei em volta, mas tudo o que via era escuridão e a silhueta indistinta de um carro antigo mais à frente. O cheiro de algo queimado invadiu o ar e uma sensação de pavor absoluto me dominou. Meu corpo inteiro tremia e uma voz interior gritava para eu fugir. Tem certeza de que seu carro está aqui? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele apenas assentiu com a cabeça, sem dizer uma palavra. Continuei dirigindo e, de repente, os faróis iluminaram algo que me fez parar bruscamente. No meio da trilha, havia um carro antigo, coberto de ferrugem e folhas secas. Parecia estar ali há anos. O que é isso? Perguntei, olhando para ele, mas ele não respondeu. Em vez disso, ele abriu a porta do carro e saiu, caminhando em direção ao carro abandonado. Foi então que percebi que algo estava terrivelmente errado. O homem não parecia estar preocupado com o estado do carro e o lugar estava assustadoramente silencioso. De repente, ele se virou para mim, seu rosto agora completamente visível à luz dos faróis. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e um sorriso macabro se formou em seus lábios. Obrigado pela carona, ele disse com uma voz que parecia vir de outro mundo. Antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. O pânico me dominou e eu acelerei o carro, tentando sair dali o mais rápido possível. A trilha parecia se estender infinitamente
e eu sentia que algo estava me seguindo, sombras se movendo entre as árvores. Quando finalmente voltei para a estrada principal, meu coração estava disparado e minhas mãos tremiam. Cheguei ao hotel em estado de choque, ainda tentando entender o que havia acontecido. Contei minha história para o recepcionista, que me olhou com uma expressão de horror. Você encontrou o fantasma da BR-101, ele disse, quase sussurrando. Muitas pessoas já viram esse homem, mas poucas conseguem contar a história. Desde aquela noite, evito dirigir sozinha à noite, especialmente em estradas desertas. Há coisas que não podemos explicar e perigos que espreitam na escuridão. Se você estiver dirigindo à noite e ver alguém pedindo ajuda, pense 2 vezes antes de parar. Pode ser que você encontre algo que nunca mais consiga esquecer. Meu nome é Júlio e sou taxista há mais de 20 anos. Conheço todas as ruas e estradas da cidade e dos arredores e sempre gostei do silêncio e da tranquilidade das corridas noturnas. Mas uma noite em particular, enquanto dirigia por uma estrada isolada, algo aconteceu que até hoje me faz questionar a realidade. Era uma noite fria de inverno e eu havia acabado de deixar um passageiro no subúrbio. Decidi pegar um atalho pela antiga Estrada dos Ventos, uma via pouco movimentada e cercada por densas florestas. A estrada era conhecida por seus trechos sinuosos e pela ausência de iluminação pública. Apenas os faróis do meu táxi cortavam a escuridão opressiva. A cada quilômetro percorrido, a sensação de solidão e isolamento aumentava. O vento assobiava entre as árvores, criando sons quase sobrenaturais. Meu rádio, que geralmente tocava músicas para me manter acordado, estava fora de sintonia, emitindo apenas estática. Tentei ajustar a frequência, mas sem sucesso. Decidi então focar na estrada e acelerar o ritmo para chegar logo em casa. Foi quando vi algo no meio da estrada. Os faróis do táxi iluminaram uma figura parada no asfalto, uma mulher de cabelos longos e negros, vestida com um vestido branco que contrastava com a escuridão ao redor. Reduzi a velocidade instintivamente, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Ela estava parada, imóvel, e seus olhos pareciam me observar com uma intensidade perturbadora. Encostei o carro e abaixei o vidro. "Você está bem? Precisa de ajuda?" Perguntei, tentando esconder meu nervosismo. A mulher permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de acenar lentamente com a cabeça. "Por favor, me leve para casa," ela disse com uma voz suave, quase um sussurro. Hesitei por um momento, mas meu instinto de ajudar falou mais alto. "Entre," respondi, destravando a porta. Ela entrou no táxi e se acomodou no banco traseiro. O silêncio dentro do carro era quase palpável. "Para onde você quer ir?" perguntei, olhando pelo retrovisor. Ela me deu um endereço que eu não conhecia, mas que estava relativamente próximo. Enquanto dirigia, tentei puxar conversa para aliviar a tensão. "O que você fazia sozinha naquela estrada a essa hora?" perguntei. Ela respondeu com uma história vaga sobre ter sido deixada ali por amigos que não eram realmente amigos. Algo na sua voz me deixou inquieto, mas continuei dirigindo. De repente, o rádio do carro voltou a funcionar, mas a música que tocava era uma melodia antiga e distorcida, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Tentei mudar a estação, mas o rádio parecia travado naquela frequência. O ar dentro do táxi ficou gelado e um cheiro estranho começou a se espalhar, uma mistura de flores murchas e algo podre. Olhei pelo retrovisor e vi que a mulher estava chorando silenciosamente. Suas lágrimas pareciam brilhantes sob a luz dos faróis traseiros. "Está tudo bem?" perguntei, mas ela não respondeu. Em vez disso, começou a murmurar algo que eu não conseguia entender, como se estivesse rezando ou entoando uma canção antiga. Foi então que notei que o caminho que estávamos percorrendo não fazia sentido. Eu deveria ter chegado ao destino há muito tempo, mas a estrada parecia se estender infinitamente. A escuridão ao redor do táxi ficava cada vez mais densa,
e as árvores pareciam se fechar sobre nós. Tentei parar o carro, mas os freios não respondiam. A velocidade aumentava e o pânico começou a tomar conta de mim. A mulher no banco de trás começou a rir baixinho, uma risada que soava como o tilintar de sinos quebrados. Olhei novamente pelo retrovisor e seus olhos estavam fixos nos meus, agora brilhando com uma luz sobrenatural. Você não deveria ter parado, ela disse, sua voz agora fria e distante. Agora você está preso comigo. De repente, o carro saiu da estrada e se chocou contra algo. Perdi a consciência e acordei horas depois, ainda dentro do táxi, mas sozinho. O carro estava amassado, mas eu estava ileso. Saí do veículo e olhei ao redor. A estrada estava deserta e não havia sinal da mulher. Consegui ligar o carro e dirigi de volta para a cidade, ainda em estado de choque. Contei minha história para alguns colegas, mas ninguém acreditou em mim. Dizem que a Estrada dos Ventos é amaldiçoada, que muitas pessoas desaparecem lá sem deixar rastros. Desde aquela noite evito dirigir por estradas isoladas à noite. Nunca se sabe o que pode estar esperando na escuridão.